Pegue um papel e escreva. A minha vida como gestor de tráfego vai ser muito mais fácil se a pessoa com quem eu trabalho produz conteúdo. A minha vida como gestor de tráfego vai ser muito mais fácil se a pessoa com quem eu trabalho produz conteúdo. A minha vida como gestor de tráfego vai ser muito mais fácil se a pessoa com quem eu trabalho produz conteúdo. A minha vida como gestor de tráfego vai ser muito... Eu juro que eu vou parar. É o seguinte, minha gente... Essa aula aqui é sobre conteúdo. E conteúdo tem muito a ver com tráfego orgânico, né? Muita gente associa o conteúdo ao tráfego orgânico. Por que você produz conteúdo? Para ter um orgânico mais forte? Mas não só isso. O conteúdo, eu produzo conteúdo porque ele me ajuda a fazer o tráfego pago ficar mais fácil. O tráfego pago é onde mora a verdadeira escala. Ah, mas tem fulano que consegue escalar muito com o seu tráfego orgânico. Sim, mas o fulano é 1 em 1 milhão. A maior parte das pessoas não vai conseguir fazer isso. A maior parte das pessoas vai precisar de quem? De nós, de gestores de tráfego. Só que a gestão de tráfego fica muito mais fácil com o conteúdo. O conteúdo, ele não é um fim. O conteúdo, ele é um meio para deixar a gestão de tráfego mais fácil. E é por isso que o conteúdo é um dos princípios do tráfego pago. Por isso que eu defendo que todo cliente com quem eu trabalho, eu sempre faço com que eles produzam conteúdo. Ah, mas o meu cliente não quer produzir conteúdo. Cara, o seu trabalho como um bom líder, você gestor de tráfego tem que ser um bom líder. O seu trabalho como um bom líder é conseguir liderar quem te lidera. Olha que louco, isso que é ser um bom líder. Não é só você liderar quem está abaixo de você, mas é conseguir através de argumentos, através de explicações, liderar quem te lidera. É fazer quem te lidera, é fazer com quem te lidera que essa pessoa faça o que você quer que ela faça. E uma dessas coisas tem que ser o quê? Tem que ser produzir conteúdo, tá? E quando a gente fala de produzir conteúdo, as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender o que é produzir conteúdo. Tem gente que fala assim, ah, mas eu trabalho, por exemplo, no e-commerce, eu vendo caneca. Como é que eu vou fazer um conteúdo falando de caneca? Cara, você pode falar da frase que tá na sua caneca. Você pode falar do porquê que a sua caneca é tão boa, da história da sua marca. Como é que surgiu? Tem uma marca que uma caneca que eu comprei que tem, os caras fazem tipo o seu desenho na caneca. Pô, como é que surgiu a história disso, entendeu? Quem é que teve a ideia? Qual que foi a primeira caneca que eles fizeram que deu início a essa empresa? Isso é um conteúdo. Ah, Pedro, eu tenho que fazer live toda semana igual você faz, então? Não, você não precisa fazer conteúdo igual todo mundo faz, mas é importante que você faça. E com o tráfego pago, qual que é a grande magia do tráfego pago? É que a gente pode pegar uma série de bons conteúdos, então 1, 2, 5 conteúdos, e a gente pode utilizar esses conteúdos para distribuí-los constantemente. Lá dentro da comunidade Sobral de Tráfego, tá até aberto aqui, ó, a gente tem a nossa trilha de distribuição de conteúdo. Isso aqui é tão importante quanto as campanhas de venda, as campanhas de conversão, que são as campanhas que vão fazer as pessoas consumir o conteúdo. Tá, Pedro, por que meu trabalho como gestor de tráfego é mais fácil se eu distribuo o conteúdo, se eu tenho conteúdo? Porque um dos melhores públicos que existem 2 melhores públicos, segundo a filosofia Sobral de Tráfego. Um é o que você testou e deu resultado, e o segundo é qual? O segundo são os públicos das pessoas que te conhecem. É muito mais fácil de você gerar resultado para um público de alguém que te conhece do que para um público de alguém que não te conhece. E eu costumo falar o seguinte, que para você ter uma boa estratégia de conteúdo, essa estratégia ela tem que ter 5 temperos, tá? E aí talvez não seja você que vai produzir esses conteúdos, mas você vai ter que explicar isso para o seu expert, para a pessoa com a qual você vai trabalhar. Então, quais são esses pilares? O primeiro pilar os 5 temperos que tem que ter numa estratégia de conteúdo é o pilar da audiência. Todo mundo faz conteúdo por quê? Porque quer crescer. Ah, eu faço conteúdo por quê? Porque eu quero mais inscritos. Eu faço conteúdo por quê? Porque eu quero mais seguidores. E esse é um motivo nobre pra gente fazer mais conteúdo, e a gente tem que fazer conteúdos que as pessoas queiram assistir. Uma coisa é eu dar uma aula de como dobrar a sua produtividade como gestor de tráfego no Facebook Ads. Outra coisa é eu dar uma aula de como organizar os seus filtros e colunas. Tá, você é nerd do tráfego agora e talvez você queira ver uma aula de como organizar filtros e colunas. Mas o tema, como dobrar a sua produtividade no tráfego pago, ele é muito mais sexy. Nas 2 aulas eu vou ensinar a mesma coisa. Só que um desses tipos de conteúdo vai atrair mais audiência e o outro vai atrair menos audiência. Então, você tem que entender como que a audiência pensa. Como a audiência pensa. O que eles pesquisam. O que eles comentam. Quais palavras eles usam. Ah, como é que eu vou descobrir isso daqui? Ó, primeira coisa que você tem que fazer para produzir o seu conteúdo, e aí, ou orientar o seu expert a fazer. Cara, preste atenção
nos comentários. Preste atenção na sua audiência, escute a sua audiência. Leia os comentários, leia os directs, faça, e essa aqui é a melhor maneira de todas, que é a mais óbvia. Pergunte para a audiência. O que você quer aprender? A pessoa se cadastrou na sua lista de e-mail, manda para ela um Google Forms, para a pessoa preencher. O que você gostaria de aprender mais? Quando você se cadastra para uma aula ao vivo minha, o primeiro e-mail que você recebe, eu já te pergunto. Vai lá no meu Instagram e me manda o tema de aula que você gostaria, o que você quer entender mais sobre tráfego pago. Pergunta para sua audiência. O que eles querem? O que você pensa? O que você quer aprender? E aí presta atenção, quais palavras eles usam, que linguagem que eles falam, tá? Outra coisa que você pode fazer, procure no Google. Como assim procure no Google? Se eu for aqui no Google e digitar tráfego pago, isso daqui são essas pesquisas aqui, esse preenchimento de pesquisas. O que você acha que é isso daqui? Isso daqui é o que as pessoas estão pesquisando. O que é tráfego pago versus tráfego orgânico. Nossa, eu nunca pensei em fazer uma live sobre isso. Eu juro, acabei de ter ideia aqui, vou fazer uma live sobre isso daqui. É assim, tem até umas ferramentas que te ajudam nisso. Uma chama Answer the Public. Aqui, Eu venho aqui nessa ferramenta, aí eu digito aqui tráfego pago, mudo aqui o país e o idioma, então vou pegar aqui o Brasil, vou botar o idioma para português, eu aperto em pesquisar. Esse aqui é o nome da ferramenta, Answer the Public. Eles até mudaram o logo, não sei por que mudou. Aí aqui eu mudo aqui essa visualização para dados, e aí eu tenho aqui, como, onde, o que. Então, como fazer tráfego pago, como fazer tráfego no Facebook, no YouTube, no Google, como fazer tráfego pago passo a passo. Isso aqui são o que as pessoas estão digitando no Google de perguntas que elas estão fazendo para o Google. Preposições, então como funciona, como fazer, como ganhar dinheiro, tráfego pago do Facebook, como fazer para. E aí, tem centenas. Aí quando você chega no final aqui, ainda tem por ordem alfabética. Então imagina você abordar um cliente e falar assim, olha, eu analisei aqui o seu nicho, analisei os comentários de todos os seus posts, de tudo aquilo que você já produziu, fiz algumas pesquisas e eu criei aqui 10 ideias de conteúdo para você fazer. Mas esse não é o meu trabalho. É o seu trabalho, porque você é gestor de tráfego e a sua vida vai ficar mais fácil se você fizer isso. Mas meu cliente que deveria fazer isso. Mas se ele não for fazer, você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar terceirizando a culpa, dizendo, não, meu cliente que deveria fazer isso. Vai lá e faz. Quanto tempo você demora para criar uma ideia, 10 ideias de conteúdos para algum nicho? Muito pouco, muito pouco. Ainda mais que você pode ir nos concorrentes do seu cliente e ver o que eles estão produzindo. E através do que eles estão produzindo, você ter ideias para dar para o seu cliente. O quão mais pro é você fazer uma abordagem para um possível cliente, dizendo para ele, olha aqui as 10 ideias que eu tenho de conteúdo para você fazer. Eu separei aqui 10 ideias de conteúdo para você fazer, 20 exemplos de anúncios de outros concorrentes, e eu tenho 3 estratégias que a gente pode escolher juntos, que a gente vai usar pra gente vender mais caneca no seu site. Quem que não vai querer escutar isso? Você tá preparado. Você é um nerd com uma caderneta na mão, assim, tá aqui a estratégia dos sonhos pra você. Só você fazer. Tá aqui, tem aqui, 10 ideias de conteúdo, 20 ideias de anúncio e 3 possíveis estratégias que a gente pode utilizar pra vender muito mais canecas. E aí você aborda o maluco das canecas. Tem chance de não dar certo? Óbvio que tem, mas é muito menor do que se você chegar, oi, eu trabalho com tráfego pago, sou aluno do Pedro Sobral, me contrata. Pelo amor de Deus, ninguém vai te contratar dessa maneira, tá? Então, você precisa fazer conteúdo que gere audiência. Entenda isso. E aí, para fazer isso, você tem que escutar a audiência. Melhor maneira de fazer isso. Número 2, você tem que fazer conteúdo que gere relacionamento. O que é conteúdo que gera relacionamento? Se você me segue no Instagram, você vai ver no exemplo claro disso. Hoje eu postei um stories da minha cachorra nadando na piscina. Ontem eu postei um stories falando de café, explicando como é que eu faço o meu café. Isso é um conteúdo sobre tráfego? Não, mas é um conteúdo que gera relacionamento. Pedro, quer dizer então que eu tenho que ser blogueiro agora? Eu tenho que mostrar o meu treino, eu tenho que mostrar o que eu tô fazendo no meu dia a dia. Não, se você não quiser, não tem necessidade. O Mairo Vergara, por exemplo, ele não faz stories, ele não mostra o dia a dia dele no Instagram. Seria melhor se ele mostrasse? Seria. É melhor. Se você mostra quem você é, as pessoas se relacionam com pessoas. Se você mostra quem você é, a chance das pessoas gostarem de você, das pessoas gostarem mais de você é muito maior.
Ah, Pedro, mas eu sou uma marca. Mostra quem sua marca é. Sua marca é alguma coisa. A sua marca, ela usa um espaço físico, ela produz alguma coisa, ela tem uma linha de produção para produzir uma caneca, por exemplo. Isso é a sua marca. Mostra o dia a dia da sua marca. Mostra o dia a dia da sua empresa. Quem são as pessoas que estão na sua empresa? Quem que é a pessoa que embala os pacotes para fazer o envio? Ah, é a Maria. Vai lá e filma a Maria. Vai lá, ó, Maria. O que você tá fazendo aí? Ah, tô embalando os pacotes para enviar. Ah, quem é que vai receber o pacote? Ah, vai ser o João da Silva. A gente tá mandando aqui pro João da Silva. Isso é um conteúdo que gera relacionamento com as pessoas. Então, mostre quem você é. Isso é extremamente importante. Número 3, gere valor. O que é gerar valor? Tire a pessoa do ponto A e leve a pessoa pro ponto B. Ah, Pedro, isso é impossível de fazer com caneca. Cara, 2 dicas para quando você comprar suas canecas, elas não ficarem assim. E aí você mostra uma caneca toda riscada, sabe? Que as pessoas lavam a caneca com a parte verde da esponja e tem que lavar com a amarelinha. Você mostra, assim, 2 dicas para sua caneca não ficar assim. Ah, não use produtos assim. O melhor detergente para você, para sua, sei lá, para sua caneca não ficar com cheiro da bebida que você tomou anteriormente. Tá aí um conteúdo de caneca. Ah, mas quem é que vai querer ver isso? Cara, alguém que tá interessado em comprar uma caneca vai ver isso daí. Então, gerar valor é tirar a pessoa do ponto A e levar a pessoa até o ponto B. Não basta eu fazer um conteúdo só legal. Ó, 3 dicas boas pra você ficar bom no tráfego pago. Aí a pessoa vê o vídeo, beleza. Gerou audiência? Gerou. Mas ela realmente saiu, ela virou uma pessoa melhor no tráfego pago? Eu tirei ela do ponto A e levei ela até o ponto B? Não. Então talvez esse conteúdo não seja o melhor conteúdo, tá? Número 4, gere cultura. Esse daqui é o mais sutil de todos, tá? O que é cultura? Cultura é eu mostrar para as pessoas como eu vejo o mundo. É eu mostrar para as pessoas o meu olhar sobre o tráfego pago. Quando eu venho aqui e falo para você o que é um conteúdo de qualidade, sei lá, se eu perguntar para meus amigos que falam sobre tráfego orgânico, que falam sobre Instagram, o Paulo Cuenca, o Iezer, a Valesca Bruzzi, a Adriana Santana, todos esses caras que produzem conteúdo, eles vão te falar sobre conteúdo de uma maneira diferente que eu falo aqui nas minhas aulas, uma maneira diferente que eu falo aqui. Por quê? Porque a minha cultura é ver o conteúdo não como um fim, mas como um meio para bombar o seu tráfego pago. Esses são as lentes pelas quais eu vejo o mundo. E cultura é o quê? É quando eu empresto para minha audiência essas lentes, quando eu mostro para eles que como que eu vejo, sei lá, as camisetas. Putz, cara, uma camiseta não é só uma camiseta. Uma camiseta ela expressa quem você é. Às vezes um cara que vende camiseta, ele pode querer dizer isso daí. Cara, uma frase numa xícara não é só uma frase numa xícara. Uma frase numa xícara é a diferença de você ter um bom dia e de você não ter um bom dia. Por isso que a gente se importa tanto em colocar frases legais nas nossas xícaras, nas nossas canecas. Cara, isso é cultura, tá entendendo? Está mostrando a maneira com a qual você vê o seu produto, a maneira com a qual você vê o seu conteúdo. É como que você vê aquilo diferente. Ah, eu não vejo isso de uma maneira diferente. Pare e pense um pouquinho mais que eu tenho certeza que você vê, tá? E 5 é a documentação, é você mostrar a sua evolução para as pessoas, mostrar que você também é um ser humano em desenvolvimento. Por que as pessoas passam 5 temporadas acompanhando Breaking Bad? Por que as pessoas passaram 10, sei lá, não sei quantos anos durou a série Friends, mas por que as pessoas passam anos assistindo um seriado? Por que as pessoas passam anos, meses esperando sair o novo filme do Harry Potter? Por que as pessoas passam anos esperando alguma coisa? Porque elas são presas à evolução do personagem. O personagem está sempre evoluindo numa série, num filme, e a gente quer ver a evolução do personagem, a gente quer ver como que ele mudou, como que agora ele é outra pessoa, como que ele evoluiu, como é que ele está superando as novas dificuldades dele. E todo mundo tem isso nas suas vidas. A gente tem as dificuldades, a gente tem as mudanças e você tem que mostrar isso no seu conteúdo. Eu já fui um outro gestor de tráfego quando eu comecei. Hoje em dia eu sou totalmente diferente, eu acredito em coisas diferentes, eu vejo o tráfego de um jeito diferente, eu vejo o conteúdo de um jeito diferente, eu vejo o mundo de um jeito diferente. E é importante que a gente coloque esse fator de documentação da como que a minha marca está evoluindo na produção do seu conteúdo, porque isso faz com que as pessoas fiquem. As pessoas que me seguem ou que me seguiam no passado e seguem me seguindo hoje, é porque, não porque elas estão vendo todo dia a mesma coisa, mas porque o Pedro vai mudando. Óbvio que não é uma mudança abrupta, mas aos poucos eu estou fazendo novas coisas, lendo novos livros, fazendo novos exercícios, ensinando de um jeito diferente, melhorando meu cenário, melhorando meu microfone, melhorando a minha iluminação. Tudo isso é evolução, tudo isso é a documentação da jornada. E isso deve estar dentro da sua estratégia de conteúdo.
conteúdo, tá? Ah, Pedro, mas como que eu faço conteúdo? Eu tenho que fazer ele em vídeo, eu tenho que gravar TikTok, eu tenho que gravar dancinha, eu tenho que fazer em texto, eu tenho que fazer carrossel, eu tenho que fazer stories. Cara, você tem que fazer o conteúdo, ele tem que ser sustentável. O que é sustentável? Por que eu não faço live todos os dias? Porque eu não conseguiria sustentar isso durante muito tempo. Por que eu faço uma live por semana? Porque eu sabia que eu iria conseguir fazer uma live por semana para sempre. Eu falei, uma por semana eu consigo me comprometer e não parar mais. Isso é um conteúdo sustentável, é algo que você consegue fazer. Eu não consigo me comprometer de fazer stories absolutamente todos os dias da minha vida. O Mairo não consegue se comprometer de fazer stories todos os dias por um mês. Eu consigo. Então você tem que entender o que é sustentável para você. O que você consegue... Porque assim... Não tô dizendo que vai ser super... Não é assim, vai ser fácil de você fazer. Não, não é fácil. Você acha que é fácil fazer live toda semana? Não. Tem semana que eu não tô afim, mas mesmo assim eu vou lá e faço. Mas eu consigo sustentar o peso disso. Agora você tem que se conhecer e entender o que eu consigo sustentar. Por exemplo, pega pessoas que fazem muito conteúdo em texto. O Ícaro de Carvalho. Cara, você vai lá ver os stories lá do Ícaro de Carvalho, os posts que o Ícaro de Carvalho faz, o conteúdo que o Ícaro de Carvalho faz... Ele não tem muito conteúdo em vídeo. A maior parte do conteúdo dele é como? Em texto. Por quê? Porque isso é sustentável para ele. Talvez fazer vídeo seria insustentável, ele já teria parado de fazer. Então, você tem que achar um modelo de produção de conteúdo que você consiga sustentar durante um bom tempo. E durante um bom tempo que eu digo é no longo prazo, tá? E aí, para ter ideia sobre tipos de conteúdo que você pode fazer, cara, vai na comunidade Sobral, olha lá a trilha de conteúdos sobre tráfego orgânico e aí veja todos esses conteúdos de tráfego orgânico lá que você vai ter, assim, dezenas de ideias de tipos de conteúdo que você pode produzir. E mais do que isso, melhor do que isso, observe o que o Pedro Sobral faz de conteúdo. O Pedro Sobral faz uma live por semana, e aí essa live vira um carrossel. Nossa, e aí ele posta as tirinhas de conteúdo. O que o Ícaro de Carvalho faz? O que o Érico Rocha faz? O que o fulano faz? O que o e-commerce do meu concorrente faz? O que outros e-commerces que não tem nada a ver com o meu e-commerce fazem de produção de conteúdo? Modela eles, olha o que eles estão fazendo, observa, e é daí que você vai ter as ideias. Você, como gestor de tráfego, você não tem pra onde fugir. Você tem que adquirir habilidades de social media, pessoas que têm habilidade de entender mídia social, entender o Instagram, entender o YouTube. E como que você vai fazer isso? Observando. A partir de, mas eu não consigo. Não, você consegue, que você nunca parou pra fazer. Comece a observar, comece a desconstruir o conteúdo das pessoas. Putz, de onde é que o Pedro... Essa frase aqui que o Pedro postou no Instagram dele, ele falou isso aqui numa live. Então ele tira as frases que ele fala de uma live. Desconstrua. Olha pro conteúdo das pessoas pensando assim, o que esse cara tá fazendo? O que esse cara produz de conteúdo? E é daí que você vai ter as ideias, daí que você vai tirar o conhecimento, encher as suas gavetas mentais pra conseguir instruir o seu expert. E às vezes o seu expert é você mesmo. No meu caso, sou eu mesmo. Só que ainda assim você precisa instruir você mesmo ou outra pessoa a produzir conteúdo. Por quê? Porque sua vida como gestor de tráfego vai ficar muito mais fácil, tá? E aí quando eu digo conteúdo, óbvio, para algumas pessoas que vendem conteúdo, eu vendo conteúdo, isso aqui que você comprou é um conteúdo, tem o conteúdo gratuito e o conteúdo pago, tá? E ambos são conteúdos. A diferença entre um e outro é que um você escolhe cobrar por ele e o outro não. Essa é a diferença. Esse daqui que você tá vendo, eu escolhi cobrar por ele. Os que eu faço gratuitamente, eu escolho não cobrar por eles. É só uma escolha. Só que o que os dois têm em comum? Eu estou sempre trabalhando para melhorar os dois. Tanto que essa daqui não é a primeira versão do curso Subido de Tráfego. Tanto que essa daqui é a quarta vez que eu gravo uma aula sobre conteúdo. Por quê? Porque eu tô refinando, porque eu tô melhorando, porque eu terminei a aula há 30 minutos atrás e falei, cara, ficou ruim, eu vou fazer de novo, que eu acho que eu vou conseguir explicar melhor. Eu vou conseguir enfiar melhor na cabeça da pessoa que o conteúdo é um meio pro tráfego pago e não um fim. Pode ser um fim, mas no nosso caso aqui é um meio para você fazer do tráfego pago mais fácil. Tá entendendo? Então, assim, a melhora do conteúdo tem que ser constante. Não basta só fazer. Você tem que fazer e sempre tem que ter alguém pensando, como é que a gente vai melhorar isso daqui? Como é que a gente vai fazer esse conteúdo ainda melhor? Tanto gratuito quanto pago. Porque, mais uma vez, o conteúdo gratuito e o pago, eles são iguais. A diferença é que um você escolhe cobrar por ele e o outro não. E na maioria das vezes, o que você escolhe cobrar por ele é o que tem mais organização, mais método, mais passo a passo. Costumo falar que o conteúdo gratuito é o que fazer e o pago é o como fazer, beleza? Então, tamo junto e eu te vejo na nossa próxima aula.